Olá, bom dia a todos. Sou Rainer Zielasco, associativista, cooperativista e defensor dos empreendedores. Estou aqui na live da SIC nesta manhã. Muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, terça-feira, 30 de junho de 2020. E o assunto de hoje é o empresário e a tempestade perfeita. E o nosso convidado é o Rainer Zielasco, que é agrônomo, CEO da FIASUL de Toledo, vice-presidente do Conselho de Administração do Cicobi Meridional e membro dos conselhos administrativos do SEBRAE e da ABIT. O Rainer foi presidente da CIT, vice da Cassiopar, vice-presidente da FACIAP e vice-presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Muito bom dia, Rainer. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite de poder trocar algumas palavras hoje aqui com os associados da SIC, com todos aqueles que nos assistem. Obrigado também ao Michel pelo convite, essa grande casa do associativismo aqui do Oeste do Paraná. E realmente é um prazer muito grande. E eu começo a olhar aí o currículo que você fala e a gente começa a se sentir um pouquinho, puxa vida, já passei por tanta coisa assim, né? Então já deu para experienciar algumas dessas tempestades já na vida, com certeza. Muito bem. Rainer, pelo que você tem visto e lido, essa realmente é a mais dura crise dos últimos 100 anos? É a tempestade perfeita com crises no Brasil, sanitária, política e econômica? Realmente, pelo que a gente lê da história, né, nós já tivemos muitas outras crises muito grandes, né? Você sempre se cita, né, e se usa como parâmetro aí a gripe espanhola, que alguns falam que matou 20 milhões de pessoas, outros falam 100 milhões de pessoas. E fomos passando por varíola, tifo, várias enfermidades. E já na década de 80, agora o HIV também, com, né, a AIDS, com mais de 20 milhões de mortes. Então, há um ciclo de acontecer essas coisas, né? O que está acontecendo hoje, que a gente percebe assim que dificulta um pouco mais, é o excesso de informação, e aí você se confunde no que é informação e no que é apenas comentários, e todos se acham no direito de opinar, de falar, de tudo mais, e cria um transtorno muito grande. Eu diria assim, já que na minha passagem pela FIASUL, principalmente nesses últimos anos, nós temos uma fiação de algodão em Toledo com 700 funcionários, e nós tivemos um incêndio em 2014 que dizimou metade da fábrica. Então metade da capacidade produtiva, metade do nosso faturamento do dia para a noite se foi. E nós viemos trabalhando de lá para cá justamente numa época de muitas dificuldades e muitas turbulências. Vamos lá. Quando em setembro queimou a fábrica, em outubro se elegeu pelo segundo mandato a presidente Dilma. E na sequência teve uma administração muito tumultuada, muito problemática, com todas aquelas acusações e comprovações de desvios de recursos, que culminou no seu impeachment. E aí entrou Michel Temer, que também quis fazer reformas, mas aí teve que fazer acordo com o Centrão, acordo com os deputados, e também não conseguiu fazer nada. E, enfim, chegamos na incerteza da eleição do Bolsonaro. Aí o primeiro ano, o ano passado, o Bolsonaro, um ano ainda de todo mundo tateando para ver o que acontece, o que não acontece. E nós começamos a ter assim um crescimento e uma melhoria, e como a gente brinca às vezes, né, começou a clarear, limpar a água, foi a partir de setembro do ano passado. Setembro, outubro, crescimento, vendas, melhoria, país crescendo, bolsa em alta, tudo perfeito até chegar o dia 15 de março, quando veio a pandemia e novo corte aconteceu. Então, não é fácil ser empresário nesse país, porque você tem todas essas turbulências, todas essas dificuldades que não se tem como prever num planejamento estratégico. E essa agora da pandemia, em função de tudo que foi dito, de tudo que foi feito e tudo que foi deixado de fazer, realmente tem causado um impacto muito grande no setor econômico, porque se estabeleceu algo que eu acho assim muito temeroso, que é o medo na população, o medo de sair. Nós temos
Todos nós sabemos que na nossa vida é finita, que um dia nós vamos morrer. E mesmo assim, o medo fez com que as pessoas ficassem em casa, né? Você tem hoje mais problemas de depressão, de ansiedade, de medos de que algo aconteça do que as vítimas que estão acontecendo no coronavírus. E depois muita desinformação, né? Muita desinformação. Então, isso tudo está trazendo assim, uma insegurança, uma incerteza muito grande, e também a parte assim, de quem deveria comandar tudo isso, eu acho assim já e para todos os associados daqui, assim, como é que pode alguém se aproveitar do momento desse para buscar ganhar dinheiro de forma ilícita e incorreta, aproveitando uma pandemia, aproveitando mortes de pessoas, aqueles do quanto pior, melhor. Que coisa triste na nossa população quando pessoas se comportam dessa maneira. Parece-me que os médicos agora já estão começando a desenvolver protocolos mais seguros, tratamentos mais precoces, utilizando desses medicamentos aí, hidroxicloroquina, né, azitromicina e tudo mais, que sabe-se que colocando de forma precoce a chance de sucesso é grande. Então, é uma pandemia, sim, é um momento de incerteza, sim, mas nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos, deixarmos de ver tanta notícia ruim e pensarmos em criar uma situação onde se possa sair rapidamente e voltar a ter um convívio normal entre as pessoas, porque esse medo, essa depressão, essa ansiedade, esse receio todo está causando muito dano ao Brasil e ao mundo todo. O empresariado e a tempestade perfeita é o tema do nosso encontro de hoje com o Rainer Zielasco, ex-presidente da FACIAP, ex-vice-presidente da CACB. E para que a gente entenda, né, que a crise também é um sinônimo de oportunidades, primeiro a gente tem que analisar o que está acontecendo de uma maneira fria e serena para poder entender isso e então buscar as soluções, né, Rainer? Quais são, na sua opinião, as principais consequências dessas incertezas todas que você citou para o dia a dia dos negócios? Nós temos alguns segmentos realmente que estão sofrendo muito mais que outros, né? Você tem a área de turismo, por exemplo, as agências de turismo, você tem uma parte do comércio também que está bastante afetado, mas também há uma grande oportunidade, porque eu vejo assim, as fábricas, elas não desapareceram, as máquinas estão ali. Se elas cessaram durante algum período o seu funcionamento, mas assim que a economia retoma, elas estão aí podendo produzir novamente. Então, alguns segmentos já estão se recuperando. Eu cito o exemplo da nossa indústria, onde logo que começou em março esse problema, nós instituímos um comitê da crise, nós tomamos ações rápidas, e isso que eu acho que precisa ser feito. O empresário tem que ter não só, muitas vezes, reclamar, achar que está ruim, mas ele tem que agir. E nós agimos rapidamente. De que forma? Sentando propriamente em cima dos custos do caixa, né? É uma medida que nós tivemos que tomar, fazer com que houvesse um adiamento do pagamento dos fornecedores e dos bancos, porque também os nossos clientes estavam pedindo adiamento do pagamento. Então, segurar um pouco o fluxo de caixa que você tinha em casa e esperar o melhor momento. No nosso ramo têxtil, nós já estamos tendo assim, uma melhoria bastante significativa, que se por um lado o vírus e esse coronavírus trouxe problemas no comércio local, por outro lado, as nossas grandes magazines, como a Renner, a Riachuelo, a Havan, não puderam ir para a China fazer as suas coleções como sempre faziam. Nem as pessoas puderam ir lá fazer e desenvolver as coleções, e nem a população está querendo receber esse material aqui. Então eles se voltaram para produzir as suas coleções aqui nos nossos clientes internos. Então isso fez com que houvesse um crescimento da demanda, tanto do fio como do confeccionado. Então nós já estamos tendo agora em junho um faturamento normal. É um mês normal, como se não tivesse tido nenhum tipo de pandemia. E à medida que os mercados estão se abrindo, as demandas estão aumentando e há essa oportunidade. Também em função do câmbio, né, um câmbio bastante depreciado, faz com que os produtos que venham de fora são muito caros.
E isso está abrindo uma oportunidade muito grande para a indústria nacional. Então, se temos problemas, temos, mas temos também oportunidades. E nesse momento, quem teve a frieza de tomar as ações, de manter o seu caixa e tal, está retomando agora, voltando ao mercado com bastante força e bastante energia. Então, veja bem, todas essas questões também, o próprio momento que nós estamos vivendo aqui, né? As reuniões que nós fazíamos antes, para mim participar de uma reunião na BIT, eu pegava o avião, eu ficava um dia em São Paulo, voltava no outro, tinha custo. A reunião do nosso conselho de administração, vinham os conselheiros externos de outros estados para participar. Hoje você faz tudo na live, hoje nós estamos economizando muito nisso, muitos colaboradores fazendo home office. Então, há também uma oportunidade de redução de custos, de enxugamento de despesas, de gastos desnecessários que nós tínhamos anteriormente. Isso não vai mudar, isso vai ser para frente dessa forma. Então, eu vejo assim, momento difícil sim, o mundo inteiro está passando, mas vem aí também boas oportunidades para quem está ligado, para quem está atento a esse momento, para poder fazer melhor daqui para frente do que vinha fazendo até então. Quem nos acompanha na live das 10h30 de hoje, terça-feira, 30 de junho, é o Rainer Zielasco, que tem uma extensa ficha de bons serviços prestados ao associativismo empresarial e também ao cooperativismo. Ele é agrônomo, CEO da FIASul de Toledo, ele foi presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, vice da CACB, que é a Confederação Brasileira, e também foi vice da Cassiopar, e entre outras funções que o Rainer desempenhou ao longo dos últimos anos. E gentilmente atendeu o nosso convite do presidente da SIC, o Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro, para participar desse encontro com vocês hoje. Rainer, muitos defendem a adoção de medidas de gestão como o orçamento base zero para minimamente preparar as empresas para cenários inesperados como esse, né? Você tem uma opinião a respeito disso? Interessante que é exatamente isso que nós utilizamos lá na FIASul, né? O Esperoto, que é meu sócio também, que é o presidente da SGC Garante Oeste, foi presidente e hoje ele está na central SGC do Brasil, né? Nosso colega conselheiro também do Cicobi Meridional de Toledo, ele sempre fala que despesa é que nem unha, né? Tem que cortar todo dia, né? E é verdade, nós utilizamos assim um controle bastante rígido dos nossos custos, das nossas despesas, um orçamento base zero, e estar preparado, assim, claro que ninguém se prepara para uma pandemia do tipo essa do coronavírus, né? Mas você pode estar preparado para ter a tranquilidade, por exemplo, de poder ficar 2, 3 meses sem ter faturamento e não quebrar a sua empresa, né? Nós fizemos isso, estamos passando por esse momento e conseguimos sair provavelmente até mais fortalecidos, ainda com mais ideias e ações para serem desenvolvidas. Então, o empresário ele precisa investir, mas a gente percebe, né, Jean, que muitas vezes ele está num momento bom da economia, está num momento bom do seu negócio e começa a imobilizar muito, investir demais, e qualquer crisezinha que vem, esse seu imobilizado para vender demora, como agora quem tem imóveis que precisa fazer caixa para tocar sua empresa, às vezes tem dificuldade de desmobilizar, e aí acaba entrando em dificuldade justamente por não ter se preparado um pouco. Então, sim, um orçamento justo, um orçamento enxuto, você trabalhar sempre com alguma sobra de caixa para poder, num momento como esse, não passar por tanta dificuldade, não ficar tão dependente dos agentes financeiros. Então, nós operamos dessa forma e isso nos dá tranquilidade para poder passar por esse momento e sair dele e já estar novamente fornecendo produto no mercado e voltando ao ciclo normal da economia sem um trauma muito grande, como aqueles mais despreparados. Por outro lado, também, a gente vê que existe uma ajuda muito grande do governo federal, existem muitas linhas de crédito, então as pessoas também podem, nesse momento, aqueles que não estavam tão bem preparados assim, buscar esses auxílios. A suspensão da folha de pagamento, o enxugamento da folha, ou buscar algum capital de giro junto às instituições financeiras. Nós temos hoje a menor taxa de juros do Brasil dos últimos anos, então, se por um lado tem a dificuldade também,
quem está bem antenado, quem está bem ligado, quem está participando aqui da associação comercial, quem está trocando ideia com outros empresários, busca solução para o seu negócio e consegue mais facilmente sair de uma crise como essa. Quem nos acompanha na live das 10h30 de hoje é o Rainer Zielasco, que, entre outras funções ao longo da sua carreira, foi vice-presidente da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse encontro e falar com os senhores. Rainer, da mesma forma que as empresas e as pessoas, os governos também foram surpreendidos, né, por essa adversidade que veio e impactou o mundo todo, né? Mesmo com críticas, você acha que o governo, principalmente o federal, está agindo a contento na tentativa de minimizar o impacto? Olha, eu diria até que, surpreendentemente, se liberou recursos em volumes maiores do que eu imaginava. Para nós, da Fiasub, nós já em abril pudemos fazer a suspensão do contrato de trabalho dos nossos colaboradores durante 30 dias, onde o governo pagou 70% da folha, nós pagamos 30%, isso nos ajudou fortemente. A postergação do pagamento de alguns empréstimos dos bancos estatais também foi fundamental. Você veja só essa distribuição dos R$600 para aquelas pessoas mais vulneráveis, isso injetou na economia um volume fantástico de recursos, né? Então, eu acho que com toda a dificuldade, com todo o governo federal tomou as medidas assertivas no tempo certo, na velocidade certa, e isso realmente minimizou em muito o desemprego, a fome e a dificuldade do nosso país. E mais medidas que ainda estão vindo aí também, de postergação de tributos, essas questões todas que foram demandadas e foram rapidamente atendidas. O que nós, assim, ficamos muito entristecidos é que existem alguns segmentos na sociedade, existem alguns políticos principalmente, que são daqueles do quanto pior, melhor. E aí ficam torcendo para não ir bem. Tem aqueles que usaram da pandemia para não precisar fazer licitação e com isso fazer o desvio de dinheiro público para garantir a reeleição para as prefeituras agora na próxima eleição que está vindo. Então é muito triste, eu vejo isso com muita tristeza. Mas o país está no caminho certo, tomou as medidas necessárias. Quando se fala em leitos hospitalares, a gente sempre ouviu ao longo dos últimos anos que nós não tínhamos disponibilidade de leitos de UTI no Brasil. E agora como é que vai ter leitos para o coronavírus? Então deveria ter se construído muito, deveria ter se utilizado esse dinheiro de forma mais eficaz. Infelizmente isso não aconteceu e então temos tido esse problema. Mas o governo Bolsonaro tem feito realmente um trabalho muito bom, principalmente na área econômica, com a redução da taxa de juros, a Selic no mais baixo nível dos últimos anos. Eu na minha vida nunca tinha visto um valor tão baixo assim. Ele tem economizado milhões de reais com o juro da dívida e isso tem permitido então formar algum caixa para fazer frente a todas essas despesas. Eu vejo assim que a grande dificuldade há muito tempo no Brasil é que a gente observa assim essa dificuldade que nós temos da gestão do governo brasileiro em função de ter que fazer esses acordos com todos esses partidos políticos. Se você tem nos Estados Unidos apenas 2 partidos políticos, ou você é de um ou você é de outro. Se você está de um lado e não apoiar o teu governo, você vai perder para o outro lado. E aqui no Brasil, com 40 partidos políticos, tem que fazer esse governo de coalizão, de ter que fazer acordos, de ter que fazer todas essas coisas para ter governabilidade, isso que dá toda a desestabilização no Brasil. Eu brincava até antes da eleição do Bolsonaro, eu falei, pode eleger o Papa. Se ele não fizer acordo com o Congresso Nacional, ele não consegue administrar. E olha a dificuldade que ele está tendo de querer implementar coisas, de colocar ministros que são colocados por conhecimento técnico e não por indicação política. Olha a dificuldade que ele tem de colocar pessoas nas estatais por conhecimento técnico, não por indicação política. E nós temos que quebrar, nós empresários temos que apoiar isso, porque nós queremos redução de custos, enxugamento dos nossos negócios, nós precisamos exigir redução de custos, enxugamento da máquina pública. E só vai conseguir isso colocando pessoas técnicas onde o interesse seja para que
essas empresas cresçam, desenvolvam, gerem resultados e não atendam a aspirações de políticos e de pessoas que querem se utilizar daqueles organismos públicos para o seu benefício próprio. Então, é muito importante o apoio do empresariado nesse momento para que isso se consolide e que a gente tenha realmente a indicação técnica, a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal. Se você pega o Tribunal de Contas do Estado, como é que quem vai cuidar das contas públicas são pessoas indicadas por partidos políticos, por governadores, que depois vão fazer a análise das contas públicas. É quase que você dizer assim, pô, estou colocando quem é que vai cuidar do nosso galinheiro, né? É a raposa? Nós não podemos fazer isso, colocar. Então tem que ser através de concursos públicos, tem que ser pessoas nomeadas por meritocracia e não por indicação política. Precisa limpar isso para a gente ter uma máquina mais enxuta, para a gente ter um país mais leve, para ter um país que possa dar liberdade ao empresariado de trabalhar sem ter sempre essa carga tributária tão pesada em cima, justamente para poder atender aos anseios de todos esses políticos. Eu vejo aí que estamos caminhando para isso e precisamos apoiar essa iniciativa para que a gente possa realmente melhorar a eficiência da máquina pública e dar mais tranquilidade ao empresariado brasileiro. Rainer, uma questão importante, delicada ao mesmo tempo, mas que precisa ser tratada, é o que está acontecendo em Brasília, né? A impressão que dá é que os ministros, ou pelo menos parte deles, do STF, está mais preocupado com as fake news do que com essa situação que você acabou de citar, que é extremamente grave, de, infelizmente, prefeitos e governadores superfaturando em cima de respirador, principalmente para fazer caixa para campanha, ou para desvio, esse tipo de coisas. E isso parece que não está sendo olhado, embora aconteçam alguns esforços da Polícia Federal, da maneira como se deveria, né? Você acredita, Rainer, que infelizmente está ocorrendo uma inversão nesse processo? Absolutamente, né? Uma falta de clareza dos poderes, né? Então, hoje você tem um judiciário querendo legislar, executar, prender, fazer tudo isso. Isso não pode, não é assim que funciona. Um interferindo no espaço do outro e criando situações. Mas isso tudo é justamente em função, quando você pega o currículo das pessoas e vê e observa como que elas chegaram aos seus cargos, você já pode pensar que isso não funciona assim. Não tem como funcionar, porque foram indicadas. Algum ministro aí não conseguiu nem passar em nenhum concurso público e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então isso tem que ser mudado. Nós temos que incentivar muito o controle das contas públicas, né? Enxugar o tamanho da máquina. É necessário uma clareza muito forte dos poderes, cada um no seu quadrado, fazendo a sua parte. E é necessário realmente que nós tenhamos cuidado nas nossas eleições, buscar eleger pessoas cada vez mais comprometidas com o nosso liberalismo, com o nosso empreendedorismo, porque da forma com que se utilizou dos organismos públicos para benefício próprio, trouxe uma perda de recursos volumosos absolutamente necessários para o nosso desenvolvimento. Olha o investimento que nós fazemos em infraestrutura, na própria saúde. Né? Na própria saúde não se está se investindo por falta de recursos, porque você gasta quase tudo, ou com a previdência, ou com os juros da dívida, ou com gastos de manutenção do custeio da máquina. Como é que você pode gastar quase tudo com o custeio da máquina e não pode fazer investimento? Então precisa todas essas reformas ocorrerem sim. É necessário que nós estejamos mais atentos e que nós apoiamos essas pessoas que estão trazendo essa iniciativa de fazer essa melhoria do país. Eu vejo aí, por exemplo, no Paulo Guedes, um economista fantástico, que tem muito bem claras as melhorias que precisam ser feitas para que haja sobra de recursos para investimento em infraestrutura e tudo mais que o país precisa. Então, é importantíssimo esse apoio das nossas entidades, do setor organizado da sociedade, para que você não caia novamente naquela situação do te ofereço alguma coisa, você me dá algo em troca e toma lá, dá cá, que tanto tem prejudicado o país. Não podemos voltar para esse tipo de ação, nós precisamos se encaminhar para frente, né? Diminuir aquilo que todo mundo fala, diminuir Brasília, aumentar o Brasil, né? E dar condições
para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, porque esse país é grande, dimensão continental, o maior produtor agrícola do mundo, tem um clima fabuloso, tem terras, tem energia, tem recursos ambientais, tem tudo isso. Vamos administrar direitinho esse país, que vai ser o grande motor econômico desse mundo, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quem nos acompanha hoje é o Rainer Zielasco, que, entre outras coisas, foi vice-presidente nacional da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e ele também foi presidente da FACIAP, e há muitos anos se dedica à causa associativista e também à cooperativista, e ele fala com a gente nesse encontro sobre o empresário e a tempestade perfeita. Rainer, eu sei que é um tema espinhoso realmente, mas tem que ser tratado, né? Ainda vivemos numa democracia, eu penso, né? Onde o direito à liberdade de expressão está lá previsto na Constituição. E não tem nada mais constitucional do que a Constituição, né? O que eu quero saber, Rainer, é o seguinte: se existe mesmo risco à democracia por parte do governo, ou se existe mais risco à democracia a partir de medidas, né, monocráticas de ministros do STF que estão procurando cumprir todos os papéis, inclusive com polícia já a seu dispor. O que você pensa a respeito disso? Vejo com uma tristeza muito grande, porque por tudo que se disse, né, desde a eleição do governo Bolsonaro, de risco à democracia e tudo mais, e o que ele mais tem feito é defender a democracia. Não há nenhum sintoma, nenhuma ação, nada que fosse o contrário disso. Agora, como é que eu quero viver num país democrático e quero coibir as pessoas de dar a sua opinião livremente, de forma democrática, quando se trata da minha pessoa? Bom, pode falar mal de todo mundo, desde que não fale mal de mim. Não pode, né? Então, hoje há assim, um excesso de utilização do poder, né? Hoje as ações que foram tomadas de forma monocrática, inclusive, nem foi de forma de colegiado do Supremo Tribunal Federal. A ida, né, a investigação que tem sido feita, assim, ela é meramente como uma forma de acobertar, inibir e não permitir que se traga à luz informações importantes a respeito de fatos ocorridos, a respeito de todos. E aí eu não defendo nem que seja do governo, nem do Supremo Tribunal, nem que seja do Legislativo. A democracia tem que funcionar para todas. Há respeito, sim, há limite, sim, mas você não pode coibir aqueles que te colocam à luz coisas que aconteceram a teu respeito e que prejudicaram o país. Então, eu vejo hoje medidas bastante perigosas, pegando um caminho tortuoso de muito risco que nós não podemos de forma nenhuma aceitar, né? Nós, sociedade organizada, temos que defender de unhas e dentes a nossa democracia, que nós conquistamos a tanto custo, e não permitir coibir e para inibir a sociedade de se manifestar e dizer aquilo que ela pensa a respeito do que está acontecendo no país. Então, eu vejo assim, com cautela. Nós precisamos estar mais unidos do que nunca, e nós precisamos estar atentos para que pessoas dessa estirpe, desse naipe, não venham nos tirar a liberdade, a democracia conquistada a tanto sacrifício aqui nesse país. Para encerrar, Rainer, essa questão política, o Senado está querendo colocar na pauta essa questão, essa discussão das fake news, né? O que você pensa a respeito disso? É até engraçado que quando era favorável a eles defendiam, né? E quando não é mais, eles têm estão querendo todos controlar e administrar e não permitindo. Então, é uma coisa assim tão pessoal, tão como se diria, deles, assim, de não permitir. Eu vejo fake news, notícias inverídicas, hoje existe de tanta forma, não existe nem como querer controlar, só se meter uma censura aí que proíbe tudo. Então não tem como, você tem que ter alguns mecanismos de controle. Por exemplo, nós temos que ver aí a própria questão, né, de abusos infantis que você vê dentro do sistema de comunicação. Então, como é que eles não conseguem chegar lá dentro e coibir isso, inibir também, né? Então,
regulamentar, ter uma forma correta de se manifestar. Agora, as pessoas proibir a população de dizer, de se expressar e dizer aquilo que sente em respeito ao que está se fazendo, sem chance, né? Eu sou absolutamente contra. Muito bem. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 é o Rainer Zielasco, que é agrônomo, foi ex-presidente da CIT, ex-vice-presidente da Cassiopar, foi presidente da FACIAP, vice-presidente da CACB, e fala com a gente nesse encontro sobre o empresário e a tempestade perfeita. Voltando agora mais ao cerne do nosso assunto, Rainer, como as federações, né, que representam as coordenadorias e as associações comerciais e a CACB têm se comportado nesse momento, né? Elas estão falando a mesma língua e que medidas elas têm adotado na tentativa de auxiliar as empresas num momento de tanta diversidade como a de agora? Durante a minha passagem pela FACIAP, durante 4 anos, e até hoje estou lá no Conselho Superior, e essa passagem aqui também pela Associação Comercial de Toledo, e está sempre junto aqui, a gente tem percebido já, e a todos os associados, que as cidades onde o associativismo é mais forte, as cidades onde o cooperativismo é mais forte, tanto o agrícola como o de crédito, são cidades mais prósperas, de melhores condições para o desenvolvimento econômico, de melhores condições para o desenvolvimento do empresariado. A gente andava pelo Paraná e até hoje a gente percebe isso. Nós temos aqui no oeste do Paraná, através das associações comerciais, através da Cassiopar, que organiza todas as associações do oeste do Paraná, através do POD, que é o Programa Oeste de Desenvolvimento, em parceria com o SEBRAE, em parceria com as cooperativas, a gente percebe aqui assim quase que uma ilha, né, de desenvolvimento, de crescimento. O próprio nosso presidente do POD falou essa semana que ele acredita, né, que o oeste do Paraná, mesmo nesse ano de pandemia, deve crescer em torno de 5%, quer dizer, um crescimento igual ao da China, e totalmente diferente de outros. Isso tudo se deve ao envolvimento das pessoas, ao envolvimento das pessoas com um sistema organizado, com as suas associações, com as suas federações. E o Paraná, graças a Deus, ainda é bem representado. Tem uma FACIAP que organiza mais de 300 associações comerciais, que consegue levar esses serviços, essas orientações para os seus associados, e também junto com o G7 e as demais federações, e junto com o SEBRAE, buscar algum tipo de apoio aos micro e pequenos empresários. Então isso é muito importante. A nível de Brasil já é mais difícil, porque você tem a CACB, que é a Confederação Brasileira das Associações Comerciais, e lógico, ela não tem assim uma fonte de recurso do Sistema S, como a FIEP tem, como uma FEComércio tem, como a OCEPAR tem. Então, às vezes, a dificuldade até de recursos financeiros faz com que ela não tenha tanta visibilidade. Mas as federações, em especial aqui do Paraná, as associações comerciais, a sua organização faz uma diferença muito grande no desenvolvimento e na sustentabilidade econômica do nosso empresariado, principalmente os micros e pequenos empresários. Então, para nós, cidadãos, é não só um direito, mas é um dever fazer parte do sistema associativista, fazer parte do sistema cooperativista, defender essas organizações que, quando precisa, nos defendem e nos dão o suporte e a guarida para que a gente possa, de forma mais unida, conquistar todas aquelas demandas que nós precisamos para o desenvolvimento da nossa região. Rainer, em toda crise sempre aparecem novas portas, novos caminhos, e essa também, já considerada uma das mais graves, ela abre grandes oportunidades. Você tem percebido, Rainer, pelo que você tem visto, novos nichos de mercado, novas possibilidades de empreendedorismo diante do cenário de dificuldades que a gente está vivendo? Sem dúvida, né? Sempre na crise, quando você tira o S, você pode criar coisas novas, né? E nesse momento também a gente tem percebido muito que toda essa parte de tecnologia da informação, as nossas aceleradoras de novos processos agora vão ter mais importância ainda no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços. Nós acreditávamos até há pouco tempo que dificilmente nós conseguiríamos vender comida, vender roupa, vender calçados, aliás, vender de tudo através da internet. E hoje nós estamos comprando quase tudo através da internet em casa. E isso
em grande parte esse e-commerce vai continuar, sem dúvida nenhuma. Então, vem aí grandes oportunidades para quem está enxergando esse novo momento, né? O trabalho em casa, poder trabalhar em mais de um emprego, poder ter vários serviços sendo prestados, tudo isso começa a clarificar, começa a ter mais oportunidades a partir de agora. E eu diria até na própria parte industrial, que é a parte que mais me toca, nós estávamos caminhando para ter apenas um hub de produtivo, de manufaturados que abastecia o mundo, que era a China. Então a China estava produzindo de tudo para todo mundo, confeccionado, calçados, todos os insumos que nós precisávamos, bastávamos comprar da China, que era mais barato, vinha todo. Hoje nós percebemos que depender de um único fornecedor foi algo muito problemático, que trouxe, disseminou toda essa pandemia, e nós vimos que o quão importante é nós termos também a nossa produção interna voltada para o mercado nacional. Então a valorização do produto nacional, ter as indústrias de novo, voltar ao crescimento industrial que já chegou a 30% do PIB, agora está menos de 15%, recuperar essa capacidade industrial é muito importante nesse momento. Eu tenho percebido isso, no nosso caso, há uma tendência das pessoas agora observarem a etiqueta das roupas, dizer, não, vou valorizar o emprego nacional, valorizar as empresas brasileiras, porque aqui gera emprego, aqui geram todos os seus tributos e aqui fazem com que a economia ande. Então, há aí uma oportunidade de crescimento industrial, há uma oportunidade de mais empregos, de mais envolvimento da economia, para que você não dependa tanto dos produtos de fora. Então, tudo isso é um momento de você estar focado, é um momento de você estar atento a essas coisas, observando. As pessoas também viram que o excesso de consumismo não era necessário nesse momento. Quanta coisa você deixou de comprar agora estando em casa? Quanta coisa você viu que você não precisava tanto daquilo e que às vezes você comprava apenas para alimentar o seu ego. Então as pessoas poderem voltarem novamente, né, à sua confraternização, ao seu congressamento, através das suas entidades, através das suas famílias, e buscar aquilo que traz mais conforto, aquilo que traz mais qualidade de vida, mas sem ser um consumismo desenfreado. E nós temos então boas oportunidades de crescimento que virão já na sequência, já a partir desse segundo semestre, e muita coisa boa poderá acontecer. Eu vejo assim realmente como veio uma crise que vai fazer todo mundo refletir e vai fazer com que nós permitamos pensar melhor a respeito da vida, ter um novo conceito e buscar mais a qualidade das pessoas, uma vida mais harmônica entre as pessoas, evitando excesso de consumo, e termos aqui então a nossa produção e a nossa economia de uma forma mais interna e não tão dependente do mercado internacional. O Rainer, eu vou contextualizar um pouquinho aqui para que você responda o que eu vou pedir lá no fim. Existe uma queixa de muitas pessoas do Brasil de que nessa crise que se apresenta como a mais séria dos últimos 100 anos, infelizmente, como sempre acontece no país, quem mais sofre são aqueles que sempre sofrem nas crises, né? Ou seja, os pequenininhos, os menores de todos os setores, e que infelizmente, em função de manobras e de articulações que acontecem lá em cima, as pessoas que também deveriam compartilhar, né, se solidarizar esse momento, elas não são alcançadas, né? Aqueles servidores de alta patente, ministros, juízes, magistrados, promotores, ou seja, governadores, ou seja, as pessoas que estão lá em cima e também com os grandes empresários, né, elas não sentem, no fundo, realmente o que essa crise representa, o corte que ela provoca, né? E, de certa forma, essas pessoas também entendem que isso acaba se tornando uma barreira para que o Brasil tenha uma grande oportunidade, a partir do sofrimento compartilhado de todos, de se repensar enquanto país e de crescer e de seguir na direção certa. Você entende, Rainer, você sendo um otimista, um empresário muito respeitado, que existe, apesar de tudo isso que eu coloquei, que é uma queixa de muita gente, que o Brasil tem mesmo ainda a oportunidade de sair melhor enquanto país desse momento? Eu acredito que o Brasil
tem que aproveitar esse momento e fazer de tudo para sair melhor. Infelizmente, ainda temos uma grande parcela da população que pensa no seu próprio umbigo, que pensa no seu próprio sustento, muitas vezes pisando sobre pessoas. Como é triste quando você vê desvio de recurso público que seria utilizado para a compra de remédio, desvio de recurso público para a compra de merenda escolar. Uma tristeza isso. Isso tem que ser mudado, as pessoas têm que mudar. Talvez o vírus tenha vindo para mostrar que ninguém está acima de nada. Ele pega a todos, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, sendo rico, não sendo rico, sendo político, não sendo político. É claro que tudo isso só vai mudar quando nós mudarmos um pouco o nosso conceito de respeito à família, de respeito às pessoas, quando nós tivermos um investimento mais forte em educação e quando as pessoas entenderem que o que é meu e o que não é meu não é meu e eu preciso saber diferenciar. Infelizmente, nós, ao longo, principalmente em Brasília, que se tornou uma ilha da fantasia, as pessoas que estão lá, que recebem poupudos salários, não estão percebendo, às vezes, a crise, a dificuldade que muita gente está passando nas ruas, está passando nesse país, está passando nesse mundo. Então é necessário mudanças, por isso que nós apoiamos a reforma, tanto a reforma administrativa, apoiamos a Previdência, para que haja uma Previdência mais justa. Não é possível que a Previdência pública pague tanto mais do que a Previdência privada. Então é necessário um equilíbrio de tudo isso. As pessoas têm que tomar consciência de que não basta eu ser feliz, eu estar bem, se o meu vizinho, meu colega, a minha pessoa ao meu lado não esteja. Então eu vejo aí sim uma oportunidade e nós temos o grande desafio de buscarmos cada vez mais melhorar nossos conceitos de democracia, colocarmos pessoas lá comprometidas com esse desafio de fazer com que o poder público cumpra a sua função, que é atender bem as pessoas, porque hoje há uma inversão, as pessoas que se utilizam do poder público para se beneficiar, e ao contrário, elas têm que fazer essa prestação de serviço para a comunidade, né? É necessário que haja melhor utilização dos recursos públicos de forma que atenda todos os anseios da população, e nós precisamos sim aproveitar esse momento de fazer essas mudanças. É difícil, mas já começamos, o Brasil já está mudando, basta agora nós mantermos essa linha, nós mantermos essa visão de termos cada vez mais pessoas comprometidas com o enxugamento da máquina pública, com o atendimento efetivo da população e fazer com que isso chegue à base da nossa sociedade para que você tenha, como em outros países, todos podendo ter uma vida feliz, com saúde, com segurança, com educação e podendo cada um gerir e crescer o seu negócio, ou o seu emprego, ou a sua vida, de forma em que o poder público faça a sua parte, mas que não seja ele o detentor de todos os recursos públicos em benefício daqueles que lá estão, e sim em benefício de toda a comunidade. Eu acredito sim que nós possamos evoluir muito a partir de agora, basta que nós nos unamos cada vez mais, que a gente trabalhe de forma cada vez mais cooperativa, mais associativa e principalmente que se tenha a consciência de que precisamos eleger pessoas cada vez mais comprometidas com esse tipo de pensamento para que a mudança ocorra, se consolide e fique para sempre no nosso país, no trilho da prosperidade, do crescimento e da melhoria da qualidade de vida de todos. Ele nasceu em Terra Boa, noroeste do Paraná, tem 60 anos, é casado, pai de 3 filhas e mora em Toledo desde que era bebê, há quase 6 décadas, né, Rainer? Nosso convidado de hoje, para o tema, um empresário tempestade perfeita, é o Rainer Zielasco, e eu vou encerrar esse nosso encontro, Rainer, com uma pergunta voltada à questão do associativismo, que como você, eu também penso assim, que é uma das grandes possibilidades, de mudança para melhor do nosso país. Quais são as grandes lições, que essa crise tão inesperada traz, principalmente para o movimento empresarial? Mais uma vez, nós percebemos que as pessoas que tentam resolver os seus problemas de forma individual têm mais dificuldade.
Então, através das suas entidades, através do associativismo, das nossas associações comerciais tão fortes, tão bem representadas, por exemplo, aqui em Cascavel, pela SIC, essa é uma oportunidade de nós trabalharmos de forma conjunta. Então aí os meios de comunicação, hoje através da live, hoje você fala com todo mundo sem precisar sair de casa, e essa integração e essa união cada vez maior através das nossas instituições. Nós aqui temos a Cassiopar, que representa todo o oeste do Paraná, a nossa federação, a FACIAP. Então, o trabalho, eu digo assim, empresário, venha para a sua casa, aqui é a sua casa, venha participar desse movimento, venha discutir e daqui sair as melhores decisões. Porque muitas vezes aquilo que eu penso que é o melhor, quando eu venho aqui, discuto com outras pessoas, eu percebo que existem outros caminhos melhores do que aquele que eu pensei. Eu tenho visto assim um crescimento fantástico do oeste do Paraná em cima desses movimentos associativistas e cooperativistas, que tem trazido muito benefício para o oeste, e é importante que a gente cada vez participe mais, né? Nós somos pessoas, estamos aqui nesse mundo por uma curta passagem, todos nós somos finitos, um dia nós vamos ir embora, então vamos deixar aqui o melhor legado possível. Esse é o importante. Não adianta nós queremos só oferir recursos, ter dinheiro, querer fazer coisas que no final, de que vai valer? Vamos construir algo que fique para os nossos filhos, para os nossos netos, vamos deixar uma sociedade mais justa, vamos deixar alguma coisa de melhor, fazendo o quê? Trabalhando de forma unida, de forma integrada, tirando as vaidades pessoais de lado, né? Essas questões que só nos atrapalham, esses ciúmes, essas vaidades, e vamos pensar um pouco mais no coletivo, pensarmos em todos juntos e buscarmos cada vez mais um momento de felicidade junto com a família, junto com a comunidade e junto com as sociedades que nós pertencemos, e assim certamente nós poderemos ter um mundo melhor. Agradeço aqui a CIT, agradeço ao presidente Michel por essa oportunidade, um abraço a todos e tenho certeza, caminhos melhores, dias melhores estão vindo a cada dia que se aproxima. Mais uma vez, obrigado, Rainer, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.